Seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte Senar Educação, um programa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Aqui tem aulas e dicas práticas sobre o setor agropecuário. Hoje vamos falar de juros simples e juros compostos. Dentro da nossa aula de matemática financeira, você vai saber a importância desses cálculos para planejar e investir no seu negócio. O juro simples é aquele que é aplicado sempre sobre o valor inicial. Ele é calculado da seguinte forma: juro simples é igual ao capital, que é o valor investido ou emprestado, vezes a taxa de juros, vezes o período de tempo decorrido. A fórmula é expressa assim: J igual a P vezes I vezes N. Para entender como o juro simples funciona na prática, vamos analisar uma situação recente enfrentada pelo nosso conhecido, o Sérgio. Lembra que o Sérgio estava empolgado, planejando alguns avanços na fazenda? Pois então, para fazer esses investimentos, ele precisa de dinheiro. E, por sorte, ele tem um capital investido num fundo com juros simples. Há 12 meses, ele investiu R$10.000 em um fundo que rende 2% ao mês, no regime de juros simples. Quanto de juros esse fundo já rendeu? Vamos calcular. Como juros é igual ao produto do capital pela taxa de juros e pelo período, temos que juros é igual a 10.000, que é o capital, vezes 0,02, que é a taxa de juros na forma decimal, vezes 12, que é o período. Resolvendo, temos que os juros obtidos em 12 meses foram de R$ 2.400. Satisfeito com o valor, o Sérgio decide sacar todo o valor do fundo de investimento. Quanto ele receberá no total? A soma do capital investido mais os juros é chamada de montante. Assim, o total sacado pelo Sérgio será 10.000 mais R$ 2.400, que dá R$ 12.400. Conseguiu entender a lógica do juro simples? Comercialmente, ele não é muito utilizado, mas é importante conhecê-lo, pois assim fica mais fácil entender os juros compostos. Praticamente, todo o sistema financeiro trabalha hoje com juros compostos, seja para investir ou para emprestar determinado valor. A grande diferença nos juros compostos é que a taxa de juros incide sempre sobre o montante, ou seja, juros sobre juros. Então, se você aplicou R$ 2.000 à taxa de 10% ao mês, ao final do primeiro mês deverá ter R$ 2.200, certo? No segundo mês, a taxa incide sobre os R$ 2.200, gerando um novo montante de R$ 2.420 e assim por diante. Como o cenário é um pouco mais complexo do que o dos juros simples, a fórmula merece mais atenção. Para calcular os juros compostos, fazemos juros é igual a capital vezes 1, mais a taxa de juros, elevado ao período, menos 1. Mas aqui na videoaula, vamos focar o montante. O montante nos juros compostos é dado por F, que é o montante, é igual ao capital, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Lembrando que a taxa e o período devem estar na mesma unidade de tempo. Seguindo o exemplo anterior, se considerarmos um capital de R$ 2.000, a taxa de 10% ao mês, quanto teremos ao final de 12 meses? Aplicando na fórmula, montante é igual a 2.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a 12. Primeiro, somamos o valor entre parênteses, depois calculamos a potenciação e, por fim, multiplicamos. Ou seja, ao final de 12 meses, teríamos um total
de R$ 6.276,80. Para entender melhor os juros compostos, vamos analisar uma nova situação que o Sérgio está vivendo. Ele vai se casar. Pois é, o Sérgio e a futura esposa marcaram o casamento para daqui a 20 meses. Eles querem viajar na lua de mel e, para isso, precisam de R$ 15 mil até a data do casamento. O Sérgio não perdeu tempo e já pesquisou alguns fundos de investimento para fazer uma aplicação. Ele encontrou um fundo especial que oferece uma taxa ótima de 5,7% ao mês. Como ele quer um total de 15 mil ao final de 20 meses, quanto ele precisa investir? Vamos calcular. Utilizando a fórmula do montante de juros compostos, temos montante igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Ou seja, 15 mil, que é o montante desejado, será igual a P, o capital que queremos saber, vezes 1 mais 0,057, que é a taxa de juros, elevado a 20, o período. Note que o período e a taxa são dados em meses. Aqui, precisamos isolar P. Assim, resolvendo, chegamos a P igual a 15 mil dividido por 3,03. Isso resulta em R$ 4.950,50, que vamos arredondar para 5 mil. Ou seja, para conseguir 15 mil nesse fundo de investimento em 20 meses, o Sérgio precisa aplicar hoje cerca de R$ 5 mil a taxa de 5,7% ao mês. E aí, você acha que vale a pena? Bem, com isso, fechamos a terceira videoaula de matemática básica e financeira. Conseguiu perceber como a fórmula de juros é versátil? Podemos descobrir qualquer um dos valores, basta ter os demais. No primeiro exemplo, sabíamos o capital, a taxa e o período, mas não sabíamos o montante. No caso do Sérgio, sabíamos o montante, a taxa e o período, mas não sabíamos o capital. Na próxima semana, vamos conhecer o sistema de amortização constante, uma das maneiras de quitar as dívidas. Não perca! E logo depois do intervalo tem um assunto muito importante para você pecuarista: como realizar a vacinação de bovinos. Não saia daí, já voltamos! Um país forte é feito de coragem, é feito de planejamento, é feito de sabedoria e paciência. Um país forte também é feito de dor e superação. É feito de alegria e de esperança. Acima de tudo, um país forte é feito de responsabilidade. Para um Brasil forte, é preciso um agro forte. O que faz um agro forte? A geração de riqueza? A balança comercial positiva? Responsabilidade social? A geração de empregos? A verdadeira força do agro está nos milhões de produtores que levantam todos os dias, produzem, preservam e amam o Brasil. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação está de volta. Nesse bloco tem a equipe da assistência técnica e gerencial. Vamos agora a uma propriedade rural para mostrar a maneira correta de realizar a vacinação de bovinos, medida importante para prevenir doenças e garantir o bem-estar dos animais.
qualidade e respeito ao bem-estar animal, condições primordiais para a satisfação do cliente e certeza de lucro para o produtor rural. Sendo assim, a prevenção de doenças via vacinação se faz necessária, tanto para a qualidade do produto quanto a saúde do rebanho. Eu sou Tairone Prado, técnico de campo do Senar, e hoje vou demonstrar como se faz a correta vacinação de bovinos. Como principais vias de aplicação de medicamentos, temos a intravenosa, a intramuscular e a subcutânea. Hoje demonstraremos a via subcutânea, a mais comum na rotina de criação de bovinos. A execução de uma boa vacinação começa antes do dia marcado. Primeiramente, devemos comprar as vacinas em revenda autorizada, observar sua validade e garantir que não faltará doses para o total de animais. Tomar os devidos cuidados para o correto armazenamento até o momento da vacinação. Atentar também para a prévia manutenção do local onde serão contidos os animais. No dia da vacinação, conduza os animais com tranquilidade para o curral e garanta a eles o mínimo de estresse, evitando correria e gritos. Leve todo o material necessário para o curral, mantenha sempre a limpeza do ambiente. Veja o material necessário: seringa, descartável ou tipo pistola, dependendo do volume de animais. Agulhas, o tamanho e calibre das agulhas varia de acordo com o tamanho do animal, e a espessura de acordo com o tipo de vacina, se líquida ou oleosa. Caixa de isopor, gelo reciclável, sempre o dobro do peso das vacinas, luvas descartáveis, máscara para se proteger da poeira e dependendo da vacina, por exemplo, brucelose. Óculos, saco de lixo, recipiente para descarte provisório de agulhas, pode ser usado uma garrafa PET, ebulidor, pinça e recipiente para ferver agulhas. Após conter o animal em brete e usando os equipamentos pessoais de segurança necessários, enche a seringa com a vacina e regule a dose. Localize a região conhecida como tábua do pescoço, região central do pescoço do animal, onde temos a pele solta e de fácil acesso. Com uma mão puxe a pele e com a outra contendo a seringa, realize a vacinação. Lembrar de orientar a seringa sempre de cima para baixo e levemente direcionada para a cabeça do animal. Não esfregar a mão sobre a região vacinada. Liberar o animal e anotar sua identificação. Entre um e outro animal, deixar a seringa em refrigeração, para que a vacina não perca sua eficácia. A cada 10 animais vacinados, devemos substituir a agulha utilizada, deixando-a ferver por pelo menos 10 minutos antes do novo uso. Se as agulhas entortarem, amassarem ou perderem o corte, devemos substituí-las imediatamente. Realizada a vacinação, descarte o restante das vacinas e materiais utilizados de acordo com as recomendações do fabricante da vacina. A correta vacinação garante a imunização do seu rebanho, prevenindo futuras doenças. Entretanto, a boa higiene no processo e o uso de agulhas de tamanho adequado previne a formação de abscessos. A ocorrência de abscessos vacinais por reações ou falhas na higienização trazem grandes prejuízos ao produtor rural. Em pesquisa recente, demonstrou-se que para cada animal com abscesso, perdeu-se 2 kg de carne no frigorífico, prejuízo encharcado pelo produtor. Podemos ainda elencar redução do apetite, febre e perdas produtivas que podem acontecer com a má vacinação. Os procedimentos demonstrados devem ser rotina em todas as aplicações subcutâneas, independente se em gado de corte ou gado leiteiro. Até o nosso próximo encontro. Conheça a assistência técnica e gerencial do Senar. São 5 passos para que sua propriedade produza mais e melhor. 1. Diagnóstico produtivo e individualizado. 2. Planejamento estratégico. 3. Adequação tecnológica. 4. Capacitação profissional complementar. E 5. Avaliação sistemática de resultados. Todos os passos são acompanhados pelos técnicos do Senar. Procure o Senar da sua região. Senar, a maior escola da terra. Gostou dessa dica? Tem muitas outras no portal senar.org.br. Não deixe de conferir. E o Agroforte Brasil Forte Senar Educação termina aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!